Paz e bem. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho, sempre por dentro das curiosidades, grandes temas e grandes dúvidas sobre a Bíblia Sagrada. E hoje vamos conversar e procurar responder uma pergunta. Por que deram vinagre para Jesus tomar na cruz? Toda vez que vamos à igreja, quando lemos a Bíblia, ou então vamos à igreja na Sexta-feira Santa, ou melhor, na Semana Santa, ouvimos esse relato que Jesus foi crucificado e na cruz deram vinagre para Jesus beber. Aí vem uma pergunta, por que deram vinagre para Jesus na cruz? Vamos procurar responder essa questão. Vamos analisar primeiro o Evangelho de Marcos. Uma curiosidade, Marcos fala de duas bebidas que ofereceram para Jesus. Uma primeira, que foi o vinho com mirra, uma mistura, e uma segunda bebida, que foi o vinagre. No capítulo 25 de Marcos, melhor, no capítulo 15 de Marcos, versículos 23, diz o seguinte: deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então, a primeira bebida mencionada. A segunda bebida é o vinagre. Marcos, capítulos 15, versículos 36, na cruz. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-a numa varra, dava-lhe de beber. Portanto, aqui vimos, então, Marcos menciona duas bebidas, o vinho e o vinagre. Nós temos adiante, então, que olhar o Evangelho de Mateus. Marcos é o mais antigo, por isso a gente começa sempre vendo Marcos. Geralmente, Lucas e Mateus, eles seguem muitas coisas de Marcos, mas eles têm também as coisas próprias deles, a riqueza de cada evangelista. E o que Mateus diz? Mateus coincide com Marcos e fala também de duas bebidas. Mateus capítulos 27, versículo 34, diz o seguinte: deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Vinho com fel, uma mistura colocada aí no vinho. Menciona aqui o vinho e a segunda bebida, o vinagre. Mateus 27, versículos 48. E imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a de vinagre e, fixando numa vara, dava-lhe de beber. Portanto, vinho e vinagre que aparece em Marcos, aparece também no Evangelho de Mateus. Duas bebidas que oferece a Jesus crucificado. Lucas fala de uma bebida que Jesus tomou na cruz, que é o vinagre. No capítulo 23, versículos 36, Lucas diz o seguinte: os soldados também caçoavam dele, aproximando-se, traziam-lhe vinagre. Então aparece o vinagre que oferecem para Jesus na cruz no Evangelho de Lucas. E agora vamos ver o Evangelho de João, o que João diz sobre a questão da bebida. No Evangelho de João, capítulos 19, versículos 29, diz o seguinte: estava ali um vaso cheio de vinagre, fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de hisopo, levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: tudo está consumado. Pois bem, então, resumindo, Marcos e Mateus falam de duas bebidas que oferecem para Jesus na cruz, o vinho e o vinagre. Lucas fala do vinagre e João também. Ou seja, os quatro evangelistas falam que oferecem vinagre para Jesus na cruz. Mateus e Marcos falam das duas bebidas, vinho e vinagre. Precisamos entender o porquê disso. Por que oferecem vinho? Por que oferecem vinagre para Jesus na cruz? Para entender isso, primeiro vamos procurar responder a seguinte questão: como era o vinagre que ofereceram a Jesus? Afinal de contas, poderia alguém tomar vinagre? A gente pode achar um pouco estranho, mas a grande questão é que na antiguidade havia o vinho azedo. Esse vinho azedo, que é uma espécie de vinagre, era um gostinho mais azedo, e as pessoas mais pobres consumiam. Isso era chamado de vinagre, o vinho azedo. Era costume de comer com pão, inclusive.
esse vinho azedo chamado vinagre. Então, aqui primeira coisa, então a gente tem que deixar claro, era algo que as pessoas consumiam, o vinagre. Vamos ver então, uma passagem permite entender isso. De Ruth, capítulo 2, versículo 14. Então a gente não pode pensar no nosso vinagre de hoje, tem que pensar no vinagre da época que as pessoas tomavam, que era esse vinho azedo, as pessoas mais pobres, né, tomavam porque o custo era mais baixo. Então vejamos isso. Ruth, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 14, diz o seguinte: na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: vem cá, come desse pão e molha teu bocado no vinagre. Então o que eles estavam consumindo na mesa? O pão embebido no vinagre. Então o vinagre, a gente não pode pensar nesse vinagre, ninguém tomaria vinagre hoje, mas o vinagre que menciona a Bíblia era uma bebida com gosto mais azedo, mas era uma bebida que podia ser consumida, que as pessoas tomavam. Então esse é o vinagre que se refere aos evangelhos, diferente do nosso vinagre aqui, que é difícil a gente conseguir beber, né? Ninguém faz isso, acredito. Agora vamos responder a seguinte pergunta, então. Sabendo do que se trata esse vinagre, que era uma bebida que as pessoas usavam, pessoas mais pobres, temos que responder agora por que deram esse tal do vinagre, o vinho, para Jesus beber na cruz. Pois bem, havia uma crença antiga em Israel que dizia o seguinte, que devia de dar vinho às pessoas sofredoras, bebida alcoólica, porque era uma forma de acalmar a pessoa, de ajudar a aliviar seu sofrimento. Era uma crença na antiguidade, não tinha a investigação sobre os malefícios do álcool, né? Então uma crença, né, que deve de dar um pouquinho de vinho, de bebida alcoólica para a pessoa que está sofrendo, para o enfermo, né? Porque era uma forma, um entorpecente, uma forma de acalmar a pessoa, né? Então, essa crença aparece no livro do Antigo Testamento de Provérbios, capítulo 31, versículos 6 a 7. Olha o que diz lá. Dá licor aos moribundos e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam da miséria, e não se lembre das suas penas. Então havia, de fato, essa prática de dar a bebida alcoólica para a pessoa que estava sofrendo, doente, moribundo, aquele que estava infeliz, amargurado, como uma forma de acalmar a pessoa, um entorpecente. Então, dentro dessa crença que a gente pode entender, né, porque os soldados oferecem o vinho ou o vinagre a Jesus, porque era uma forma de acalmar o entorpecente para Jesus, naquele momento, ter uma calma na cruz, ter uma tranquilidade maior naquele momento de suplício que estava morrendo na cruz. Então, por isso que dão a bebida alcoólica para Jesus, por isso que oferecem o vinagre, um licor, né, o vinagre, que naquele momento poderia acalmar um pouco Jesus. Nesse sentido, então, que todos os evangelistas concordam que deram vinagre a Jesus, e como menciona Mateus e Marcos, deram vinho. O objetivo era, dentro dessa crença, que devia de dar um pouco de vinho para alguém que está sofrendo da enfermidade, alguém que está angustiado, para poder relaxar a pessoa, poder acalmá-la. Espero ajudar você a compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia. E se você quiser aprofundar esse assunto, não temos em português, mas vou mencionar uma obra em espanhol, Enigmas de la Pasión de Jesús, de Ariel Álvarez Valdés. Esse livro é da editora Paulus, São Pablo, Buenos Aires, São Pablo Editorial. Livro Enigmas de la Pasión de Jesús. Então esse livro retrata um pouquinho e explica por que deram vinagre para Jesus beber na cruz. E se você quiser aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo.